Fala pra mim se o que eu vou falar agora é ou não é verdade. Eu tenho certeza que ou quando você tava num almoço ou ali falando no telefone ou presencial com o seu cliente, quando você tava numa reunião da sua equipe ou até num café aí durante o trabalho, nessas conversas paralelas aí, eu tenho certeza que você já ouviu um desses termos aqui, B2B, B2C, B2B2C, e aí você deve ter parado na sua mente e pensado, que raios que são esses termos que eu não faço a mínima ideia. E na verdade isso é muito normal, né? Porque no mundo dos negócios e no mundo da tecnologia, a gente muito bem sabe que são cheios de termos em inglês. Termos, siglas, é nome pra cá, nome pra lá, que, nossa mente fica doida de tanta sigla nova que ficam inventando. Mas hoje, no primeiríssimo episódio inaugural aqui do Forastec, a gente vai explicar sem groselha, na lata, o que são essas siglas, é lógico, e o que elas significam. E é lógico trazer um exemplo aqui pra ficar mais fácil. Esses B2B, B2C, não sei o que lá, a gente já vai explicar. Eles são meios de uma maneira muito rápida, seja numa conversa, num e-mail, numa mensagem, numa reunião, você passar para outra pessoa qual que é o modelo de negócio, ou seja, o que é isso? Como um produto ou um serviço vai ser tratado ali entre ambas as partes de uma maneira muito rápida, para não ficar toda hora explicando a mesma coisa. Falou a sigla, a outra pessoa já sabe, então é uma maneira muito rápida de ambas as partes saberem como que tá rolando ali o modelo de negócio, daquele bate-papo, daquela transação. Mas vamos explicar cada uma e deixa eu dar exemplos para ficar mais fácil, que com exemplo é bem melhor. E o primeiro modelo que a gente vai falar aqui, eu acho que é o segundo mais famoso. Não é o mais famoso, que o próximo é o mais famoso. O primeiro aqui é o B2B. E o que significa esse inferno dessa palavra? B2B significa business to business, traduzindo negócios para negócios ou empresas para empresas. Então lembra que a gente falou que é o meio de comercialização, de relação ali entre os dois? Então quem que são esses dois? É a empresa do lado e uma empresa do outro lado. E aí vai rolar uma compra e venda nesse meio do caminho. E aí vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, no nosso mundo da tecnologia, a Oracle, que é uma fornecedora de tecnologia. Vamos supor que a Oracle está de um lado e do outro lado está uma empresa aqui brasileira do ramo de alimentos, alimentícia. Oracle, empresa alimentícia. A Oracle oferece a nuvem dela, a tecnologia dela. Então a Oracle vende a tecnologia dela para essa empresa e essa empresa compra, óbvio, né? Então elas têm essa relação. Então o negócio feito aqui entre essas duas empresas foi B2B, empresa para empresa. Já o segundo e o mais famoso, como eu falei, esse sim é o mais famoso, é o B2C, ou seja, Business to Consumer. Business é a empresa, como a gente acabou de falar, e o consumer é você, sou eu, é a gente. Esse é o mais fácil, porque qualquer compra e venda, qualquer coisa que a gente compra ou a gente interage ali com a empresa, com produtos, principalmente com produtos, é uma relação B2C. Um exemplo muito claro disso é quando você compra uma TV. Você compra uma TV da Samsung, a Samsung é o business, que é a empresa, e você é o consumidor que está aqui do outro lado. Então, B2C. Quando você compra um celular, compra uma máquina de lavar, um fogão, qualquer coisa, um microfone, uma luz, uma camiseta, uma roupa, qualquer coisa, por isso que é a mais comum. O B2C, uma empresa comercializando com o consumidor final, que somos nós. E para quem não me conhece, eu sou o Moa, e se você ainda não é inscrito aqui no Forastec, clique no botão aqui embaixo, siga, se inscreva no Forastec para ficar sempre ligado quando a gente lançar os episódios e para dar uma força aqui pra gente. O nosso terceiro exemplo aqui é o C2C, ou seja, Consumer to Consumer, cliente para cliente. E esse também é muito comum. Um exemplo que, para ficar claro, isso aqui que a gente falou agora, o C2C, é, por exemplo, o OLX ou o Mercado Livre. Vamos supor que eu tenho um microfone que eu estou usando aqui para gravar esse episódio. Eu não quero mais esse microfone, eu quero vender ele para outra pessoa para fazer uma graninha. Eu entro no OLX, eu sou um C, um consumidor final, e eu vou vender, por exemplo, para você esse microfone. E você também é um consumidor final. Tudo bem que a gente tem uma plataforma ali, mas a transação vai ser entre duas pessoas.
eu vendendo o microfone para você. Então isso é muito comum também. Principalmente o Mercado Livre e o OLX são os mais famosos aí nesse meio de modelo de negociação ali, modelo de transação. E agora o penúltimo que a gente vai falar aqui, o quarto, é o C2B. Ou seja, é o consumer, o cliente, fazendo essa venda para uma empresa. É como se você oferecesse o serviço para a Samsung. É o C2B. E aí você perguntar, o que eu vou ver aqui? O que eu vou vender para a Samsung como um cliente final? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um mega conhecimento aí de tecnologia e você vai dar uma palestra na Samsung. Você tem um conhecimento em vendas, em liderança, em vários outros itens e você vai vender o seu conhecimento por 1 hora, por um período de tempo, para a Samsung para dar uma palestra. Então, você é uma pessoa, um cliente final, um consumer, né, um consumidor, e você está interagindo com uma empresa que é o C2B. A última sigla é uma junção de 2 siglas. Ela é o B2B2C. E calma que a gente vai explicar, não é tão difícil assim. Business to consumer, ou seja, empresa para outra empresa que tem um consumidor no final. E um exemplo disso, para ficar mais fácil ainda, é o iFood. Como que o iFood funciona? O iFood está aqui na ponta, é uma empresa. O iFood faz o seu meio de comercialização com restaurantes, ou seja, empresa para empresa. E os restaurantes oferecem o serviço deles para a gente, o consumidor final. Então é B2B2C. O primeiro B aqui é o iFood, o segundo B são os restaurantes e o terceiro aqui, que é o C, é o consumidor final. B2B2C, empresa para consumidor final. E é lógico que tem muitas e várias outras siglas. Tem quando envolve o governo, tem quando envolve investidores e tem muitas outras siglas nesse meio de modelo de negócio, mas não vale a pena ficar trazendo todas elas aqui. Eu só vou comentar uma extra aqui, uma bônus para a gente fechar esse episódio, que é um mix. Tem empresas que elas fazem os 2 tipos de comercialização. Lembra que o B2B é empresa para empresa e o B2C é empresa para consumidor final, que a gente comentou. Tem empresas que elas atuam não ao mesmo tempo, né? B2B2C que a gente falou, não. Elas atuam uma parte da empresa só vendendo produtos para outras empresas e uma outra parte é vendendo produtos para os consumidores finais. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, a Microsoft. A Microsoft, ela tem uma parte dela que ela vende B2C, que é para consumidores finais igual a gente. Um exemplo disso é o Windows. O Xbox, que é o videogame, ele é um produto da Microsoft que nós usamos. Então, o Windows nos nossos computadores e o Xbox são produtos da Microsoft B2C, para consumidores finais. Mas tem uma outra parte da Microsoft que faz produtos e comercializa para outras empresas, que é, por exemplo, o Microsoft Azure, que é a nuvem empresarial, né? É a nuvem da Microsoft. Então a Microsoft vende essas soluções em nuvem, esses softwares em nuvem, para outras empresas. Então a Microsoft comercializa das 2 maneiras: B2C, Xbox, aqui o Windows, e o B2B, o Azure, que é a nuvem dela. Pra gente fechar aqui, é lógico, né? Essas siglas todas são muito legais para você saber o que os outros estão falando, seja um cliente dentro da empresa, ou com seus amigos e amigas, ou com a família, e alguém solta um termo desse, você já fica se gabando ali, porque você já sabe o que significa. Mas além disso, eu sempre falo uma coisa: não importa se é uma empresa que está do outro lado, se é o governo, investidores, ou se você está vendendo ou interagindo ali comercialmente com um cliente final. Do outro lado e aqui do nosso lado, sempre são pessoas para pessoas. Então eu sempre brinco, né, no P2P, P2P, que é pessoas para pessoas. No final, sempre são pessoas que estão fazendo as transações. Então, habilidades aí como comunicação, escuta, no geral, entender de pessoas. Então foque aí parte do seu desenvolvimento profissional, dos seus estudos, sempre em conhecer mais de gente e ficar interessado nas pessoas e nas relações.
sem dúvida nenhuma, isso é o mais importante. E apesar de ser o primeiro episódio aqui do Forastec, vão aparecer aqui do lado, não agora, mas daqui umas semanas, mais 2 episódios para você continuar aqui com a gente no canal. Clique no botão aqui embaixo para você se inscrever no Forastec, para ficar ligado quando a gente lançar novos episódios e para dar uma força aqui pra gente. E é lógico, né? Se você gostou desse episódio, você aprendeu aí o que são esses raios dessas siglas aí que a galera entenda, clique no botão aqui de gostei para fazer com que esse episódio chegue aí a cada vez a mais pessoas. Tamo junto, galera. Valeu!